E mais do que isso, né, Henrique? Acho que você tocou no ponto fundamental, que é a questão da posse da terra. A desigualdade da posse da terra no Brasil, ela é terrivelmente absurda, assombradora. Outro dia, passando lá na zona de Uberlândia, Uberaba, aí você vê de um lado da rodovia um acampamento do MST. Um montão de gente apinhadas, aqueles barracos com todo lona preta, etc. Do outro lado, uma fazenda que sobrepassava a sua vista ao horizonte. E você para e pensa, aquilo não é de uma pessoa. São de 10 pessoas da mesma família, desde sempre. Então, parte dessa desigualdade é latente, é um problema grave. Mas, como você disse, isso a gente não pode ter ilusão de resolver agora. Eu sei que o MST, aqui perto de Brasília, ele começou a pegar essas áreas que ninguém queria, áreas abandonadas. Tem um pedaço de terra que eles pegaram aqui, que eles investiram 2 anos de trabalho, tirando pedrinha por pedrinha, beneficiando o solo, tudo com os métodos quase artesanais. Isso tem um efeito, além do melhoramento do solo, da qualidade ambiental, da qualidade do produto, tem um outro efeito muito benéfico, que é você ter gente no campo trabalhando, ocupado e recebendo dinheiro e consumindo, em vez de estar se apinhando nas cidades, compondo aquela massa gigantesca de miseráveis, de desempregados. A ida pelo campo é importante em todos os aspectos. Em 49, com a Revolução Chinesa, uma das coisas que foi muito criticada da política agrária do Mao Tse-tung e depois se mostrou correta, foi que ele decidiu tirar o trator, não pôr o trator do campo, e dar a cada chinês um pauzinho, isso é figura de linguagem, para cavucar e ir plantando e poder ter safras agrícolas. Porque isso criava uma demanda do mercado de trabalho no campo e impedia essa superpopulação da cidade, porque também não tem emprego para todo mundo na cidade. Então tem esse outro aspecto a ser discutido na relação da posse da terra, e eu acho bastante interessante isso que você falou. É evitar a proposta inalcançável e pensar também no que é de fato viável. Trabalhar com terras devolutas, trabalhar com essas terras que o solo supostamente não é bom, é uma saída. Hoje já está mais do que provado que você não precisa de grandes áreas para ter uma grande produção. Você consegue fazer, assim como os chineses fizeram, uma agricultura onde você vai fazendo com as próprias mãos, uma agricultura de jardinagem, e você vai aproveitando morros, terras, onde seriam inviáveis a plantação. Mas que, como você tem pessoas para cuidar, você torna viável. A gente chama isso de agricultura de jardinagem. Qual é a vantagem de você usar pequenas áreas? A vantagem está mais próximo ao meio urbano. Isso é uma vantagem imediata, André. Uma vantagem imediata porque você consegue escoar esse produto. Ela não é a solução definitiva do problema, porque quando a gente pensa num país grande, a gente tem que pensar sobre uma distribuição de malhas ferroviárias implementadas pelo governo. Mas isso a gente está falando para um papo de 10, 20, 30 anos. O que a gente precisa é de botar comida na mesa agora. E a gente tem as técnicas que são as famosas agroflorestas. O que são agroflorestas? Agroflorestas são nada mais, nada menos do que usar uma técnica de um suíço que veio aqui para o Brasil, o Ernest, que dá curso à vontade, tem curso no YouTube. Não é difícil, qualquer um que vê ele fazendo. No YouTube tu faz, que é você plantar floresta e fazer agricultura do lado da floresta. Então você pode plantar as coisas numa disposição em que você pode ter uma colheita com trator. Você pode ter uma colheita industrial ali. Você pode passar o trator e fazer a colheita, desde que do lado você tenha uma faixa de floresta. Qual é a importância de uma faixa de floresta? A importância dessa faixa de floresta é que você vai fazendo a poda vai caindo do lado esquerdo ou direito. Vamos supor que você botou para o lado esquerdo. Vamos botar esquerdo, que aqui a gente todo mundo é canhoto. Você vai fazendo a poda e vai jogando para o lado esquerdo. Aquele montante de material, coisa que o indígena já sabia fazer muito bem, ele vai se decompondo e vai servir justamente para você fazer a sua plantação de venda. Vai plantar aipim, vai plantar olericultura, aquilo que você tiver interesse.
E a floresta que você fez, ela pode ser híbrida, ela pode ser composta por árvores frutíferas, vão produzir frutas para você, escoar o produto, e com árvores nativas que vão evitar que as pragas invadam a sua plantação. Diminui a quantidade de pragas, diminui a necessidade de agrotóxicos. Você tem um produto com menos agrotóxicos possível. Aliás, se você tiver um produto feito por jardinagem, você nem usa o agrotóxico aí, praticamente. Você nem usa. Se tiver que usar, um fumo de rolo, e olha lá. E não só isso, você agrega valor ao produto. O que é agregar o valor ao produto? É dizer que aquele produto é orgânico, é dizer que aquele produto tem um selo que é de agrofloresta. Então, veja, como essas coisas precisam estar devidamente amparadas pelo governo. Olha como é que a gente tem que usar esse tipo de proposta. Eu trabalho do lado de um parque aqui, um parque nacional, que é o gigantesco Parque da Restinga de Jurubatiba. Dentro desse parque, você tem alguns pescadores. É o único parque do Brasil que você tem pescador autorizado, porque o parque foi criado sob o processo de uma TAC, que é um termo de ajuste de conduta. Ou seja, você tem 13 famílias de pescador que são autorizados a pescar dentro da lagoa. Quando morrerem, eles não têm mais direito, ok? Mas você tem 13 pescadores que têm família que podem pescar e os descendentes não podem mais. O que acontece? Os caras pegam um peixe chamado carapeba, vende a R$20 o quilo. Conforme vai passando o dia, o peixe já está 5. Então o que falta aí? Falta o valor agregado no produto. Não seria mais viável se você tivesse uma espécie de cooperativa, onde ao invés de você vender o peixe inteiro, você vendesse o filetezinho dele, não sei, ou pelo menos ele limpo, com uma bandejinha feita de palha de bananeira, devidamente resfriado com selo peixe pescado artesanalmente, com barco não movido a motor, dentro da reserva de Jurubatiba, Parque Nacional, um símbolozinho do Brasil. Você, ao invés de pagar R$20 no peixe, tu vai pagar 100. Tu vai comprar o peixe, vai comer e fala, nossa, que maravilha. Esse peixe é muito mais gostoso. É aquele famoso experimento que você tem do vinho, que você pega o mesmo vinho, bota em 3 copos diferentes. Um copo americano, um copo de uísque e depois uma taça. E você bota $5, $10 e $100. E todo mundo acha que o de $100 é melhor. Então, o que eu estou propondo aqui? Estou propondo um selo de verificação ambiental. Olha como é que as coisas vão se adequando. Os municípios Como podem se criar... viabiliza isso, Henrique? Você pode fazer isso de forma governamental, do governo federal, por exemplo. Você pode criar um selo via governo federal. Você pode criar um selo via governo municipal, depende. Geralmente são instituições, são cooperativas que fazem isso. Mas a própria prefeitura pode fazer algo parecido. A gente pode criar uma coisa, projeto de lei ou algo parecido, que fomente uma criação de um selo que dê o aval, tipo, esse aqui é um orgânico, é um de agrofloresta. Selo de qualidade ambiental, porque não é só do produto ser orgânico, né? É do produto e todo o resto. Tudo que leva ao produto, o manejo da terra, a posse da terra, e por aí vai. Aí você pode, junto com o selo, aquilo que é documentado, registrado, isso pode ser cadastrado na internet, de modo que você faça uma coisa ampla, uma coisa universal, e isso pode estar atrelado, por exemplo, à posse da terra, o direito de exploração da terra, dando mais uma garantia à pessoa que está ali explorando. Você acha que isso não ajudaria a diminuir a fome no país? Eu acho que isso ajudaria e, portanto, seria muito difícil de implementar. E aí a necessidade de que nessa eleição a gente tenha uma bancada progressista bastante volumosa. Um dos problemas que o MST enfrenta é que eles querem ter uma propriedade coletiva da terra. E isso, em algum momento, esbarra num problema legal. Como é que você tem uma propriedade comunitária e não uma propriedade privada? Porque essa ideia desse selo ambiental, isso passa por uma propriedade de uma cooperativa. Passa por uma propriedade comunitária. Bom, e aí vão falar, é coisa de comunista, né? Bom. Ué, não tem funcionado? Dizer, né? Eu não vou dentro dos MSTs. Você já foi no MST? Não. Cara, eu já fui no MST e assim, tu é bem tratado lá, tu é tratado igual o rei. Eles costumam tratar as pessoas igual o rei. Você vai comer com eles, você vai ver o que eles colocam lá. E se entendem. Eu não vejo discórdia dentro do MST. Aonde você vai no MST, os caras produzem, vendem.
Tem discórdia lá dentro. Eles estão aí há quantos anos? Há quantos anos eles se viram? Aquela fazenda lá que eles tomaram posse no Rio Grande do Sul foi na década de 80, né? Já vai completar 50 anos. Então, assim, se a gente entrar nessa neura capital, né? Do tipo, eles não vão conseguir se organizar. Como não? Estão aí até hoje? Vão. E Eles só não estão mais fortes porque eles têm que todo dia enfrentar problemas. Todo dia tem que enfrentar grileiros que se fantasiam de membros do MST e provocam distúrbios. Tem que enfrentar uma ação da mídia que é bastante covarde. A cada dia eles enfrentam isso. Então, eles são a prova. O que sustenta que a crise não seja tão terrível hoje no Brasil é a agricultura do MST. É o que segura. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Porque eu sou muito fã. Inclusive, eu vou arrumar um jeito de comprar aqui meu bonezinho do MST, minha bandeira do MST, no qual eu defendo bastante. A mídia ataca muito o MST, mas são os caras que conseguem trazer pra gente a nossa comida. Agora, veja, se isso tiver com valor agregado que a elite adora, vamos falar o termo higienizado, a elite adora higienizar as coisas. Tem que transformar o MST em fashion. Isso. Para vender o boné do MST no shopping ao lado da bolsa do Louis Vuitton. Exatamente. Mas, olha, isso é um exercício que a gente tem que aprender a fazer. Porque senão não ganha. Senão a gente não ganha, entende? Senão a gente não vai. A gente tem que ir na onda. Temos que ser fashion, então seremos fashion. Então vamos botar o MST para vender o produtinho orgânico do jeito que a gente quer. Turístico. Venha passar um fim de semana no MST. Isso aí. Falando sério, o pessoal não fazia visita em favela, né? Venha passar, venha entender o dia a dia e venha entender o bem que a gente faz para o Brasil. Eu sei que isso é muito triste. A gente entende que isso é um racismo estrutural e é um colonialismo. E que aquela pessoa que está cometendo um racismo estrutural com você, ela, lá com a pessoa do MST, tá miserável. O cara do MST ainda tem que comer, se bobear, tá melhor do que ele lá. Que tá na cidade propagando ódio e vociferando ódio. E não tem o que comer em casa. Mas é preciso que a gente se adeque também. É preciso que a gente quebre a ideia. Então, sim, o MST precisa de um selinho, precisa de ser fashion, precisa de ganhar dinheiro, explorar turisticamente, explorar tudo, de como tira o leite da vaca, venha passar o dia com a gente. Ou seja, tornar gourmet, gourmetizar a coisa. Gourmetizar ao ponto de sair no Masterchef. Olha, eu sou cozinho aqui com culinária do MST, porque a comida de lá vem sem agrotóxico. É isso, cara. É isso. Basicamente é isso. Só reforçando, né, Henrique, uma revisão de políticas fundiárias que não vai mexer estruturalmente na desigualdade que já existe, mas altera um pouco a correlação de forças, pegando essas terras devolutas, essas terras menores para fazer essa agricultura de jardim, que é algo extremamente viável, desde que haja o famoso interesse, a famosa vontade política. E não é muito difícil, o governo consegue fornecer esses selos, essa titulação de posse da área, não uma posse individual, mas uma posse em conjunto. Pelo uso, né? Pelo uso. Acabou. Entra outro, meu irmão. Dá para organizar direitinho. E outra coisa, antes da gente julgar que não vai dar certo, vai lá no MST primeiro, conversa, vê se não dá certo lá. Eles têm um monte de problemas, bicho. E o que a gente tem que fazer não é dar solução para eles, não. Não é chegar, não, isso aí não vai dar certo, faz assim. Não. Escuta os caras. O que não tá dando certo? Que você vai ouvir, sabe o quê? Tu vai ouvir assim, ó. Pô, o que não tá dando certo aqui, senhor doutor? As pessoas vindo aqui para matar a gente de noite. O que não tá dando certo aqui, senhor doutor? É o fazendeiro quebrando a pista para a gente não entregar nosso produto. O que não tá dando certo aqui, senhor doutor? É fazendeiro vindo aqui tacar fogo. Vocês vão ver que, na verdade, eles estão dando certo sim, trabalham sim em cooperativa sim, e o que não está dando certo é a falta de segurança que nós não estamos oferecendo para eles. Essa é a verdade. A gente fez uma live no canal da Ideia Chama sobre o MST, e uma das coisas bastante interessantes que o Jean comentou para a gente
que sempre tinha aquele cara mal pensado, aquele interesseiro. Ele chegava lá, eu estou morto de fome, eu vou pegar aqui o meu pedacinho de terra, vou pegar meu quinhão, passo para frente, depois, ó, eu defendo o meu e os outros que se ferrem. E esse cara, ele acaba ficando e ele acaba defendendo o coletivo e a bandeira, porque ele entende que aquela vida em coletividade é muito melhor do que a outra alternativa que ele teria. Isso é uma coisa bastante interessante. Henrique, uma das coisas, se a gente puder... O que a gente precisa? A gente precisa levar a escola lá para dentro, internet lá para dentro, saúde lá para dentro, e entender que o nosso sustento vem deles. É isso que a gente precisa. A gente precisa levar a universidade lá para dentro. Universidade lá para dentro, Embrapa lá para dentro. É isso que a gente precisa levar lá para dentro. Não é tipo, não, porque não dá certo, porque sempre tem um lá que é terra, e aí vende depois. Vai tomar no... Porra. Não vende porque não tem o título da terra. Como é que vende? Então quem fala isso também é gerador de fake news.